Boa tarde, alunos! Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. Já está quase terminando o mês de julho. Hoje, no módulo 9, nós vamos continuar falando sobre a propriedade dos materiais. Nós vamos rever sobre os objetos permeáveis e impermeáveis para compreender que materiais impermeáveis são aqueles que não permitem a passagem de água e os permeáveis são aqueles que permitem a passagem de água. Vamos falar também sobre condutor térmico e isolante térmico. Nós vamos compreender o significado dessas duas palavras, condutor térmico e isolante térmico. Peguem a apostila de ciências, abram na página 189 e vamos dar início às nossas aulas. Na página 189, você será o cientista. Nós teremos que escolher um material ideal para se proteger da chuva. Imagine que você e seus colegas estão testando materiais para fabricar um guarda-chuva. Quais materiais vocês escolherão para fabricar esse guarda-chuva? Lembrando que o guarda-chuva é um objeto que nós usamos para impedir que nos molhemos em dias de chuva. Então, esse material tem que ser um material impermeável, ou seja, a água não pode passar por este material. Então, vocês irão escolher. Olha os materiais e depois os procedimentos. Os materiais que nós iremos utilizar e como nós iremos utilizar esses materiais. Então, vocês vão precisar de plástico, algodão, papel e borracha. Um vasilhame, qualquer, pode ser um balde, uma vasilha, e um borrifador com água. Procedimento. Número 1. Converse com o seu grupo sobre os procedimentos que vocês vão seguir para testar os objetos. Como que vocês vão fazer isso? Com a ajuda do papai, da mamãe e da vovó, porque o professor não está aí, infelizmente. Escreva na tabela o nome dos materiais que serão testados. Número 3. Após cada teste, assinale se o material é permeável ou impermeável. Então, aqui vocês vão escrever o nome dos materiais: plástico, algodão, papel e borracha. Ok? Depois que você fizer o experimento, você vai escrever. Por exemplo, você borrifou água no plástico. Você percebeu que a água passa por ele ou a água não passa por ele? Vamos fazer esse teste? Eu vou fazer naquele simulador que nós usamos na aula anterior para vermos os materiais que são permeáveis e impermeáveis. Mas vocês também podem fazer na casa de vocês, ok? Eu vou usar o papel, o plástico e a borracha. Eu vou deixar o algodão para vocês testarem em casa. Então, eu vou colocar o papel e vou borrifar com água. Então, o papel até rasgou. Então, eu sei que o papel é um material permeável, porque ele permitiu que a água passasse, certo? Agora eu vou testar a borracha. A borracha é permeável ou impermeável? A borracha
mostrou-se impermeável, ela não deixou que a água passasse por ela. E agora eu vou testar o plástico. O plástico também foi impermeável. Então, nós vimos que o plástico é impermeável, não deixa a água passar. Nós vimos que o papel é permeável, ele permite que a água passe. E vamos ver a borracha. A borracha também é impermeável. Agora, o algodão, vocês vão testar aí na casa de vocês e responder se o algodão é permeável ou impermeável. Certo? Se não tiver algodão, você pode testar na esponja. Tudo bem? Agora, na página 190, nós vamos falar sobre materiais isolantes e materiais condutores térmicos. Mas o que será isso? A palavra térmico está relacionado a calor. E calor é a transferência de energia entre corpos em diferentes temperaturas. Como nós podemos ver aqui, o fogo aquecendo esse bule, essa chaleira, né? Nós temos aqui também que o vapor da chaleira aquecendo essa bandeja que contém gelo. Então, nós podemos dizer que está sendo transferido o calor da chaleira para a bandeja. A bandeja está em uma temperatura diferente da chaleira, porque a chaleira está diretamente ao fogo e a bandeja está com gelo. Então, quando nós transferimos energia, ou seja, calor, de um objeto para o outro, nós estamos falando estamos utilizando a palavra térmico, ou seja, o calor. Estamos transferindo energia de um objeto para o outro. Isso que nós chamamos de calor. Materiais isolantes e materiais condutores térmicos. Hoje, quando eu fui cozinhar, eu fiquei pensando, se eu ia pegar uma colher de pau, uma colher de metal ou uma colher de metal que tivesse o cabo de pau. E você? Se você fosse cozinhar, você iria pegar uma colher de pau, uma colher de metal, mas com o cabinho de madeira, ou uma colher toda de metal? Vamos ver sobre isso? Nossa, está mesmo muito quente. Você consegue adivinhar por que a concha está quente? Vamos descobrir. Vamos ver como o calor se movimenta através da matéria. Estamos preparando um ensopado, por isso a panela sobre o fogo está muito quente. O calor desloca-se da extremidade quente para a extremidade fria. Nesse caso, o calor foi da panela para a concha. As moléculas em movimento na panela transferem energia térmica para a concha. Esse tipo de transferência de calor é chamado de condução. Qualquer substância que permita que o calor passe por ela, como essa concha de metal, é chamada de condutor. Olhe para essa colher de madeira na outra panela. Você pode pegá-la facilmente. Ela não está quente, apesar de estar dentro da panela com um ensopado fervente. Isso acontece porque a madeira não permite a transferência de calor ou, em outras palavras, não permite que o calor passe através dela. A madeira comporta-se assim como um isolante. A matéria que não transfere calor é chamada de isolante. Eis outro exemplo. Veja esta frigideira de ferro. O calor da chama deslocou-se para a frigideira, tornando-a quente o suficiente para cozinhar a comida. No entanto, você pode pegá-la sem se queimar se segurá-la pelo cabo. A parte de metal dessa frigideira é um material condutor, enquanto o cabo de madeira é um material isolante. Então, nós vimos que, dependendo da capacidade
de transferir calor, o material pode ser classificado como condutor ou isolante. Qualquer substância que permita que o calor passe por ela é chamada de condutor. Certo? Nós vimos no vídeo que o calor foi da extremidade quente da panela para a extremidade fria. Ou seja, ele foi da panela para a concha. Ele transferiu a energia térmica que estava na panela para a colher. Como a colher era de metal, ela permitiu que o calor passasse por ela. Então, eu posso dizer que a concha de metal é um condutor térmico, um condutor de calor. Agora, quando eu peguei a colher de pau, como nós vimos no vídeo, por que eu não queimei as minhas mãos? Isso aconteceu porque a madeira não permite a transferência de calor. Ela não deixa que o calor passe por ela. Então, eu posso dizer que a madeira é um isolante térmico. Quando no vídeo nós vimos que ele pegou a frigideira de ferro, mas o cabo da frigideira era de madeira. Então, o que aconteceu? O calor da chama passou para a frigideira, para a parte que era de metal, tornando quente o suficiente para cozinhar a comida. Mas, no entanto, nós podemos pegar aquela frigideira pelo cabo de madeira sem queimar a mão. Por quê? Porque, olha, a parte de metal eu chamo de condutor térmico, ou seja, ela conseguiu ser aquecida pelo calor do fogo. Agora, o cabo, que era de madeira, no caso aqui, o cabo que eu estou usando para fazer essa comida é de plástico também, eles são materiais isolantes, ou seja, eles não deixam o calor passar por eles. Então, condutor térmico é aquele material que permite que o calor passe por ele. E isolante térmico é aquele material que não permite que o calor passe por ele. Vamos ver na página 190. Materiais isolantes e materiais condutores térmicos. Todo ser vivo produz calor. Por isso, podemos dizer que o tempo todo trocamos calor com o ambiente. Quando sentimos frio, é porque estamos perdendo calor para o ambiente. Certo? Mas quando colocamos roupas, sobretudo roupas próprias para as baixas temperaturas, elas evitam que o corpo perca o calor para o ambiente. Então, eu posso dizer o quê? Que a roupa que eu coloquei é um isolante térmico. Não deixa que aquela temperatura fria chegue até mim. Observe nesse primeiro quadrinho. Nós temos um garoto. Vou aumentar um pouco mais. Ó. Nós temos um garotinho com o corpo perdendo calor para o ambiente. Observe que a temperatura é de quê? De 5 graus. É o mesmo que se nós estivéssemos em nossas casas e ligássemos o ar-condicionado. À medida que o ar-condicionado fosse funcionando, ele ia esfriando mais o ambiente. E eu iria perdendo calor para aquele ambiente. Por quê? Porque a temperatura daquele ambiente estava mais baixa do que o calor do meu corpo.
Olha essa outra. Corpo sem perder tanto calor para o ambiente. O garoto está na mesma temperatura de 5 graus, só que ele está com a roupa que não permite que ele perca calor para o ambiente frio. Certo? Mas não são somente os seres vivos que trocam calor com o ambiente. Os materiais também. É por isso que um sorvete, ao ser retirado da geladeira, começa a absorver calor e a derreter. Pelo mesmo motivo, a lataria de um carro sob o sol esquenta. Ela está absorvendo calor. Então, observe. A garota está em um ambiente aquecido. O sorvete é um material que? Frio. Ele está congelado. E olha a temperatura que a garota está. Ela está em um ambiente bem quente. Uma temperatura, olha, de 30 graus. Sinal que é uma temperatura alta. Então, a temperatura desse ambiente, aqui parece que ela está na cozinha, o ambiente aqui está marcando 30 graus, uma temperatura bem elevada, está muito quente aqui, o ambiente está transferindo este calor para o sorvete, por isso que ele derrete. Agora, se ela tivesse tomando esse sorvete, nós vamos ver mais à frente, em uma temperatura menor, se no lugar de 30 graus fosse essa temperatura aqui, 5 graus, o sorvete não ia receber tanto calor, porque 5 graus é uma temperatura baixa, sinal que está fazendo frio. O sorvete não receberia tanto calor e ele demoraria mais para derreter. Observe aqui, ó, 30 graus também está marcando. Então, se eu ficar aqui dentro deste carro, neste calor de 30 graus, eu vou sentir muito calor. Por quê? Porque esse ambiente aqui, que está numa temperatura de 30 graus, passa, ou seja, transfere este calor para a lataria do carro e fica muito mais quente. Por isso que quando nós saímos de carro, por exemplo, e o sol está radiante e a temperatura está muito alta, como 30 graus, por exemplo, nós sentimos muito calor. Mas olha o que diz aqui na página 191. Contudo, se a temperatura cair bastante, esses objetos vão perder o calor que receberam. Daí o sorvete para de derreter e a lataria do carro fica mais fria. Se vocês tiverem na casa de vocês uma mesa de madeira e uma mesa de metal ou qualquer outra superfície de metal, faça o teste. Coloque a sua mão um tempo uns 5 minutos na mesa de madeira. Depois coloque 5 minutos na mesa de metal, na mesa de ferro. Você vai perceber que ao colocar a sua mão na mesa de ferro, você vai começar a sentir frio. Por quê? Porque o metal, ele é um condutor de energia. A madeira já é um isolante de energia, um isolante de temperatura. Então, você vai sentir, é como se você estivesse sentindo mais frio, você vai sentir a temperatura mudar, porque você está com a sua mão apoiada, por exemplo, na mesa de ferro, em um condutor térmico. Então, o frio do ferro vai ser transferido para o seu corpo. Observe, essa garotinha. Ela está agora, olha, aqui é um termômetro, né, que está marcando 7 graus. 7 graus é uma temperatura baixa. Significa que está um frio aqui agora na cozinha. E o sorvete não está derretendo. Por quê? Porque este ambiente é menos quente. O sorvete não está recebendo tanto calor deste ambiente e ele demora mais para
derreter. Outro fator interessante é que o calor não passa somente de um objeto para o ambiente. Aqui nós não falamos do calor da cozinha, desse ambiente aqui para o sorvete. O calor não passa somente de um objeto para o ambiente. Ele pode passar também de um elemento para o outro. Por exemplo, o ferro de passar roupa. Ele transmite o calor para a roupa. Você liga o ferro, né? Ele aquece e você passa na roupa e consegue o quê? Desamassar a roupa. Por quê? O calor do ferro passa para a roupa. O leite. Quando está muito frio, nós não procuramos beber algo mais quente, como um leitinho quente, um chocolate quente. Por quê? Porque este leite quente e este chocolate quente transmite esse calor para o meu corpo. Certo? Então, olha, os materiais que reduzem a passagem do calor de um lugar quente para um local mais frio são chamados de isolantes térmicos, como aquela roupa. Quando a gente vai acampar, por exemplo, eu uso uma capa térmica. Por que eu falo que é uma capa térmica? Porque não vai permitir que o frio do ambiente onde eu estiver acampando passe para o meu corpo. A garrafa térmica, a garrafa de café. Por que ela é chamada garrafa térmica? Porque quando eu coloco dentro da garrafa térmica, por exemplo, o café quente, ele vai manter aquele café quente, ele não vai permitir. Pode estar frio o dia, não é mesmo? Que o café continua quente ali dentro daquela garrafa. Porque o material que é feito aquela garrafa térmica é o material térmico. E ele não permite que o frio que esteja fazendo do lado de fora, na cozinha, por exemplo, entre para dentro daquela garrafa. Então, eu digo que aquele material é um isolante térmico. A lã, o isopor, o plástico, a madeira são chamados de isolantes térmicos. Quando a gente vai à praia, a gente leva uma caixinha de isopor com sucos, refrigerantes. E o que a gente faz? Por que a gente leva na caixinha de isopor? Porque a gente sabe que se a gente for à praia, por exemplo, vai estar muito quente. E se eu não levar aquele refrigerante ou aquele suco na caixinha de isopor, ele vai rapidamente receber aquele calor que vai estar fazendo naquele ambiente, na praia, por exemplo, e vai esquentar o meu refrigerante. O isopor, ele não deixa que o calor que esteja naquele ambiente, que esteja na praia naquele dia, passe para o meu refrigerante. Então, eu falo que o isopor é um isolante térmico. Ele não deixa que o calor da praia, né, o calor daquele ambiente, passe para o meu refrigerante. Os materiais que conseguem absorver calor com facilidade são chamados de condutores térmicos. Os metais são ótimos condutores térmicos. Foi por isso que nós vimos que a frigideira de metal, ela aqueceu o suficiente para preparar a comida. Mas como o seu cabo era de madeira ou de plástico, mais especificamente de madeira, porque o plástico ele pode derreter, né? O plástico pode derreter com o calor do fogo. Então, vamos pensar no cabo de madeira. A parte do metal seria um condutor térmico. E o cabo de madeira que não deixou com que o calor da frigideira passasse para a minha mão, que eu pudesse pegar naquela frigideira no cabo, né, sem se queimar, é um isolante térmico. Então, pensando na frigideira,
A parte de metal é o condutor térmico, porque permitiu que o fogo, que o calor aquecesse aquele material. Já o cabo de madeira é um isolante térmico, pois não permitiu que o calor do metal da frigideira chegasse até a minha mão. Deu para entender o que é isolante térmico e o que é condutor térmico? Observe. Olha, o isopor é um material isolante, porque ele evita que a bebida absorva o calor do ambiente, como eu falei, quando nós vamos passear, quando nós vamos à praia, o exemplo que eu dei. E a assadeira recebeu um calor do forno. A assadeira, quando a gente coloca algo para assar um bolo, uma pizza, o material é de metal, não é mesmo? Nós vimos que o metal ele é um condutor térmico, ele permite que o calor chegue até ele, que o calor passe por ele. Então, o calor do forno aquece também muito a assadeira. Então, eu preciso o quê? Eu preciso colocar uma luva para não permitir que o calor da assadeira passe para a minha mão. O metal é um bom condutor térmico. Então, ele esquenta bastante. Já o isopor, não. O isopor é um material isolante, ele não deixa o calor chegar até aqui. Já a assadeira é um material condutor, porque ele permite que o calor chegue até ele. Agora, na página 192, nós temos algumas atividades. Observe as imagens. Na primeira imagem, olha, a temperatura está 30 graus, significa que é uma temperatura alta, o termômetro está marcando 30 graus, sinal que está fazendo calor aqui. Esses peixes estão onde? Estão no isopor. Agora, a mesma temperatura, 30 graus, mas a moça está dentro do carro e o carro é revestido de metal. Então, vamos responder as perguntas. Letra A. Qual é a temperatura dos dois ambientes? Então, os dois ambientes têm temperatura de 30 graus Celsius. 30 graus, 30 graus. Os dois ambientes estão quentes. Quando a gente assiste a um jornal que fala assim, hoje o termômetro está marcando 30 graus na cidade de Itapuí. Sinal que está quente ou frio? Sinal que está quente, está fazendo calor na cidade de Itapuí. Ah, hoje o termômetro está marcando 5 graus. Quanto menos o número, mais frio. Está marcando 5 graus na cidade de Itapuí. E aí, está quente ou está frio? Está frio. B. Compare as duas imagens. Que material está ajudando a evitar que outro material receba calor do ambiente? Então, aqui, o material que está evitando que os peixes aqui recebam o calor do ambiente é o quê? É o isopor. Então, ele é o quê? Um isolante térmico. Agora, a letra C. Volte a comparar as imagens. Qual situação está mostrando um material que está absorvendo o calor do ambiente? O metal do carro, olha. Está puxando todo o calor. D. Qual material é considerado um isolante térmico e qual material é considerado um condutor térmico? Então, o isopor é considerado um isolante térmico, por quê? Porque ele está reduzindo a passagem do calor do ambiente aqui, está marcando 30 graus, para os peixes. Já o metal é um condutor térmico,
Por que que o metal aqui está sendo um condutor térmico? Porque o metal consegue absorver o calor do ambiente com facilidade. Página 193, vamos observar a imagem. Tudo o que eu falei até agora. Letra A. Nós temos aqui, observando a imagem, uma cozinheira, né? Olha, ela está usando o quê? Uma colher de pau. A frigideira é de metal, mas o cabo é de plástico. Não é um plástico qualquer, é um plástico que não derrete facilmente. Letra A. Na imagem, que materiais reduzem a troca de calor? Então, a madeira e o plástico reduzem a troca de calor. Então, eu posso dizer aqui que a madeira e o plástico é o quê? É um isolante térmico. B. Que material conduz o calor com mais facilidade? Olha o que eu mostrei. A frigideira, que é essa parte da frigideira que é feita de metal. Então, essa parte da frigideira é um condutor térmico. A colher de pau e o cabo de plástico são isolantes. É um material isolante térmico. Letra C. Que desvantagem a cozinheira teria se o cabo da panela e a colher fossem de metal? Não quero nem pensar. Ela poderia queimar as mãos, pois nós vimos que o metal absorve calor do fogo. Então, aqui é bom, porque eu preciso preparar a comida, mas nas minhas mãos não, senão eu irei queimar. Página 194. Observe as imagens e contorne. Letra A, você vai contornar de azul os materiais permeáveis. B, de vermelho os materiais impermeáveis. Lembrando que os permeáveis permitem a passagem da água, por exemplo, e os impermeáveis não permitem que a água passe. Então, de azul, os materiais permeáveis e de vermelho os materiais impermeáveis. Número 2. Com a ajuda de um adulto, procure em sua casa 2 objetos permeáveis e 2 objetos impermeáveis. Anote o nome de cada um deles. Por exemplo, material permeável, papel higiênico, papel toalha, a esponja de lavar louça. Impermeáveis, o azulejo da casa. Já pensou se o azulejo da casa fosse permeável? Você ia viver sempre com os pés molhados. O vaso sanitário, o vidro da janela. Objetos de plástico são impermeáveis. 195 e última página de hoje. Nas imagens abaixo, compare os materiais que são feitos os 2 escorregadores. Letra A. Contorne o escorregador que é feito de um material isolante térmico, pois não permite que o calor passe facilmente através dele. Você já foi no parquinho em um dia muito quente? Olha aqui, essa parte aqui é de metal. Um dia muito quente. Se você colocar o bumbum aqui, vai queimar o seu bumbum, não vai? Desce quente, a gente fala, ai, tá quente, tá quente. E se fosse nesse escorregador de madeira, será que estaria tão quente quanto no metal? Nós vimos que a madeira é um isolante térmico. Em um dia de muito calor, qual escorregador absorverá mais calor e poderá queimar a pele de quem brinca nele? 4. Por que usamos roupas de lã quando estamos com muito frio? Porque a roupa de lã é um isolante térmico. Ajuda a manter o calor do corpo. Muito bem, deu para entender? Qualquer dúvida, chame que eu respondo. A nossa aula termina por aqui. Fiquem em paz e até a próxima aula.